Doutora Thaís Bento é gerontóloga, docente do curso de graduação em gerontologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do curso de pós-graduação da FAPES, membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer, diretora. É um currículo gigantesco, gigante. Eu teria que ler aqui uns 3 dias esse currículo e agradeço a doutora Thaís, porque a responsabilidade desse evento deve-se à curadoria da doutora Thaís. Para esse painel, nós temos nada mais, nada menos. Essa é uma aula que eu não perderia de jeito nenhum. É alguém que a gente respeita muito. Para conduzir esse painel com a doutora Thaís, eu peço que suba ao palco a doutora Mônica Sanches Yasuda, que é bacharel em psicologia pela USP, mestre e doutora em desenvolvimento humano pela Universidade da Flórida, Estados Unidos, professora titular da Escola de Artes, Educação e Humanidades da Universidade de São Paulo. E aí o currículo dá mais ou menos umas 15 páginas, eu vou reduzir aqui. Aplaudimos a doutora Mônica, a doutora Thaís. Será um dos painéis muito importantes, porque vai tratar da estimulação cognitiva como fator de proteção, complementando a nossa aula magna. Doutora Thaís, muito obrigado. Doutora Mônica, muito obrigado. Estão com vocês agora. O passador está aqui, é só apontar para lá. Vocês em casa, acompanhem com atenção. Vocês que estão online, acompanhem com atenção essa maravilhosa aula. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado, doutora Thaís. Eu começo? Obrigado. Pode começar. Bom, bom dia a todos. Luiz, muito obrigada pela sua introdução generosa. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês presencialmente. Estivemos juntos em eventos anteriores online, né? Mas a possibilidade de estar junto é sempre muito boa, né? Bom, eu vou começar com um depoimento. Eu fiquei ouvindo as excelentes aulas dos meus colegas, aulas maravilhosas, que nos oferecem um guia para o bom envelhecimento. Acho que todos nós gostaríamos de ser um super idoso, uma super idosa no futuro, mas nem tudo depende de nós. Nós ouvimos aqui também a importância da história familiar, a genética, a nossa idade. Então, existem vários fatores que não controlamos, mas vimos hoje que vários fatores nós controlamos, e há muito que nós podemos fazer para promover o nosso bom envelhecimento. Então, o meu depoimento, que eu vou dividir com vocês, é que eu acho que a mudança no nosso estilo de vida, ela é uma decisão que nós temos que tomar em algum momento da nossa vida. Eu vou fazer diferente. E eu fiz isso também na minha vida. Eu não sou muito fã de atividade física, eu fui uma praticante errática, eu acho que eu já passei por tudo, já fiz karatê, já corri, eu já fiz ginástica em academia, eu já fiz step. Meu currículo de atividades físicas é bastante longo, mas eu tive uma prática errática. Faço, não faço, faço pouco, faço muito, a maioria das vezes fazia nada ou muito pouco. E nós que somos da saúde, em algum momento nós precisamos praticar o que nós falamos. Nós temos que fazer o que nós falamos. Não adianta nós recomendarmos, olha, o senhor deve fazer atividade física e eu não faço. Então, aos 50 anos, eu decidi que eu ia fazer de forma sistemática. Então, eu passei eu contratei um personal trainer, porque eu percebi que eu não gosto de fazer atividade física sozinha. Eu tenho pena de mim mesma quando eu estou fazendo atividade física. Ai, mas como dói. Ai, mas isso é horrível. Não, você já agachou 2 vezes, está ótimo. Vai tomar água, vai descansar. Então, eu fico com pena de mim mesma e eu abandono rapidamente. Então, eu percebi que eu preciso ter um horário, eu preciso ter uma pessoa me esperando, porque se eu estiver em grupo de 2 ou 3, eu já acho que aqueles 2 podem ir e eu posso faltar. Então, eu cheguei à conclusão que eu tenho que ter um compromisso pessoal com aquele profissional.
eu tenho que pagar e eu tenho que ter um horário, e tem que ser bem cedo, porque se eu deixar para tarde, aí eu tenho outro compromisso, então eu faço às 7 horas da manhã. Eu vou, às vezes, odiando, mas eu vou. E eu gosto muito do meu personal. Ele é extremamente alto astral, simpático, legal, bacana. E isso tem funcionado para mim. Eu estou com 56 anos, então eu tenho já 6 anos de atividade física regular, 2 vezes por semana, às 7 horas da manhã, com o Bruno Muniz, uma pessoa que eu admiro bastante. Então, isso funciona para mim. Mas foi uma decisão de vida, eu vou fazer. E acho que todos nós temos que fazer isso em algum momento. E eu tento complementar com uma caminhada, pelo menos, por dia, para atingir esses fabulosos 3 dias, né? Ou 150 minutos, que são recomendados por várias associações. Peço perdão pela minha voz. A outra decisão que eu tomei mais recentemente, faz 1 ano e meio, quase 2, é que eu iria sair um pouco dessa minha vida acadêmica, porque nós lemos artigos, nós escrevemos artigos, nós orientamos alunos de pós-graduação, então é uma vida assim, muito sentada à frente do computador, fazendo um tipo de atividade intelectual. E eu sempre gostei muito de cerâmica, eu sou apaixonada por cerâmica utilitária, potes de cerâmica, pratos de cerâmica, e no meu bairro existe um ateliê, agora eu já sei que temos até 4, temos várias ceramistas no meu bairro. Então, eu me uni a um grupo de ceramistas para praticar cerâmica, e é muito mais prazeroso do que eu imaginava, e até mais fácil do que eu imaginava. E essa atividade eu faço às segundas-feiras à noite, a partir das 6 horas da tarde. É uma atividade em grupo, o que é ótimo, porque também nós vimos aqui que a convivência social também é importante. Então, eu me uno às minhas 5 colegas no ateliê e nós praticamos cerâmica. E é uma coisa maravilhosa, porque eu faço outras coisas, não tem nada a ver com a minha atividade profissional, e eu tenho que aprender uma atividade nova. Então, são as minhas 2 coisas que eu tenho feito. Eu invisto parte do meu salário nessas 2 atividades, tentando promover o meu envelhecimento bem-sucedido, ou ativo, ou significativo, como queiram chamar. Então, eu acho que nós já sabemos o que nós temos que fazer, pelas brilhantes aulas que tivemos, mas muitas vezes o que nos falta é aquela decisão. Eu vou fazer, do mesmo jeito que eu tomo remédio, eu escovo o dente, eu tenho que fazer atividade física e eu tenho que fazer outras coisas que são boas para o meu cérebro também. Então, se animem, tomem essa decisão. Cada um de nós pode fazer um pouco melhor, né? E acho que o Super aqui também, puxando a sardinha para os colegas, oferece também muitas possibilidades de atividades interessantes em grupo e também individual, por meio do programa computadorizado que eles também oferecem. Então, existem muitos caminhos e temos que tomar essa decisão enérgica em algum momento, né, de fazer algo por nós mesmos, né? Bom, agora eu vou começar aqui a minha luta com a troca. Ok, consegui, vamos lá. Então, olha só, gente, vocês vão achar que isso daqui é muito complicado, e eu vou explicar em 2 partes. Eu vou dividir esse modelo em 2 partes, tá? E essa publicação é antiga, é de 2009, ela foi revisada em 2014, e esse é um modelo teórico criado pelas pesquisadoras Denise Park e Patrícia Reuter-Lorenz, e elas chamam essa teoria a teoria do andaime, tá? A teoria do andaime sobre o envelhecimento cognitivo, e nós já vamos entender por que o andaime, né? E vamos então dividir, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender esse modelo teórico, né?
Então, eu peço desculpas pelo inglês, mas a parte da direita está em português e traduz o que essa primeira parte do modelo quer dizer, né? Então, essa parte inicial quer dizer, vejam nessa parte cinza central, esta parte cinza, essa elipse aqui no meio, onde está escrito estrutura do cérebro e a função do cérebro, né? Ao longo do ciclo vital, a estrutura cerebral e o funcionamento do nosso cérebro dependem de vários fatores, né? Então, por exemplo, podemos dividir esses fatores em fatores de enriquecimento do cérebro, ou enriquecimento neural, e fatores de esgotamento neural, né? Fatores que prejudicam o cérebro. Então, já vimos aqui em outras aulas, né, que se nós conseguirmos estudar muitos anos e termos uma educação de boa qualidade, isso é excelente para o nosso cérebro, é excelente se pudermos ter uma ocupação complexa e nos envolvermos com atividades complexas ao longo da vida, isso é ótimo para a nossa cognição. Se tivermos a oportunidade de aprender uma língua além do português ou outras línguas, e essencial estarmos em forma fisicamente. Ouvimos agora a excelente aula do professor Fábio sobre a necessidade de cuidarmos do nosso corpo. Como fatores de esgotamento, nós temos, infelizmente, a pobreza, baixo nível socioeconômico, que afeta, sem dúvida, a qualidade da nossa alimentação, o acesso a oportunidades como aprender outras línguas, né? E ter uma boa educação, muitas vezes, né? Doença cerebrovascular, a exposição ao estresse crônico, né, muitas vezes associado à condição da pobreza, traço de personalidade como o neuroticismo, e nós poderíamos também colocar aqui a depressão, né? Então, existem fatores que são contrários ao bom funcionamento cerebral. E a ideia aqui é que esses fatores de enriquecimento e de esgotamento, eles interagem e vão ter um impacto na estrutura do cérebro, como o volume, a espessura de algumas regiões que são importantes, a integridade da substância branca, que também é uma camada de grande importância para o funcionamento do cérebro. E, do ponto de vista da função, a conectividade, a modulação da rede padrão, que é o que acontece com o nosso cérebro quando nós não estamos envolvidos em atividades cognitivas, e a especificidade de regiões que são importantes para o funcionamento neural. Então, estamos resumindo o quão bem nós funcionamos do ponto de vista cerebral, e a própria estrutura do nosso cérebro sofrem influência desses fatores de proteção e de ataque, né, ou de esgotamento. E esse não é o único modelo, nós temos vários outros modelos que poderiam ser explorados aqui. Eu gosto muito deste, porque ele abre espaço para a ideia da compensação e a ideia do andaime, que nós vamos ver agora nesta outra metade, né? O que nós descobrimos nas últimas décadas, ou pelo menos vamos colocar nos últimos 15 anos de pesquisa, né? É que o nosso cérebro, ele também se reorganiza no envelhecimento. Nós pensávamos inicialmente que, ao longo do envelhecimento, nós tínhamos somente perda de neurônios, desconexão entre regiões, né? Então, diminuição das sinapses, diminuição dos neurotransmissores. Mais recentemente, nós temos várias pesquisas documentando esse esforço compensatório que acontece no nosso cérebro. Então, existem coisas positivas que também acontecem no nosso cérebro com o envelhecimento. Então, por exemplo, nessa caixinha aqui, aqui eu vou também usar o recurso dos meus colegas, né?
Então, vamos caminhar até aqui. Nessa caixinha aqui, nós temos documentado o que acontece de positivo, né, espontaneamente no nosso cérebro. Quando nós temos que realizar tarefas complexas, por exemplo, uma tarefa de memória episódica bastante difícil, nós observamos que pessoas mais velhas recrutam porções adicionais no hemisfério direito, talvez, imagina-se que num esforço de compensação para desempenhar muito bem aquela tarefa de memória. Também temos documentado o envolvimento de regiões frontais e parietais adicionais que não são observadas quando os jovens realizam as mesmas tarefas, né? Então, esse recrutamento de regiões adicionais e também a possibilidade de termos o nascimento de novos neurônios, que hoje também nós sabemos que existe, né? Revelam esse esforço de adaptação e de compensação que o cérebro humano consegue fazer ao longo do envelhecimento. E aí vem o andaime, né? A ideia do andaime é que se nós, e aqui é aquela parte da intervenção, essa bolinha superior ali, onde está escrito intervenção. A ideia desse modelo é que se nós fizermos algumas atividades, se nós fizermos alguma intervenção, nós podemos ajudar o nosso cérebro neste esforço compensatório. Daí a ideia do andaime. Então, nós temos que ajudar, e temos até um cérebro aqui no palco, né? Se o nosso cérebro está tentando se organizar e compensar por alterações que acontecem no envelhecimento, se nós fizermos coisas adicionais, quando nós adotamos um estilo de vida saudável e ativo, né, nós favorecemos, nós trabalhamos como andaime, ajudando o nosso cérebro a compensar e continuar funcionando muito bem, né? Então, aqui, essa lista é de 2009, mas nós certamente poderíamos aumentá-la, né? Mas há a valorização dos novos aprendizados, né? A ideia de aprendermos a fazer coisas novas e coisas complexas, o envolvimento em atividades cognitivas e sociais que sejam estimulantes, a necessidade de fazer exercícios físicos, treino cognitivo, mas podemos colocar aqui também, por exemplo, a possibilidade de melhorar a nossa dieta, cuidar da nossa deficiência auditiva e visual se tivermos, cuidarmos da depressão se tivermos, né? E outras coisas que nós vimos nas aulas dos colegas também, né? Então, ao realizarmos esses ajustes, nós estamos ajudando o nosso cérebro a compensar pelas alterações que acontecem no envelhecimento. E nós vamos atingir um melhor desempenho cognitivo e também vamos ter um ritmo mais lento de alterações na nossa cognição. Bom, quando falamos em estimulação cognitiva, a professora Thais pediu para eu tentar fazer uma definição do que seria isso, né? E ainda pensando na ideia do andaime, que ao estimularmos a cognição, então estamos ajudando o nosso cérebro a funcionar melhor no envelhecimento, do que estamos falando, né? Nós estamos falando do nosso envolvimento em atividades estimulantes e prazerosas, né? E na realização de novos aprendizados. E por que nós vamos fazer isso? Por que nós temos que nos preocupar com a estimulação da cognição? Porque nós precisamos aumentar o nosso envolvimento com esse tipo de atividade, com as atividades cognitivas e sociais. Pode ser individual? Pode ser individual. Pode ser feito em casa, individualmente, mas também pode ser feito em grupo. Quando fazemos em grupo, nós temos o benefício adicional da convivência, da troca de ideias, da troca de informações, né? E do acolhimento, quando nós não estamos muito bem. São muitas as vantagens da convivência social.
E o foco da estimulação cognitiva é a estimulação geral da cognição. Então, se você está inativo, fazendo aquilo que você faz há muitos anos, vamos adicionar um grau de novidade, né? E a ideia é que a estimulação cognitiva possa te ajudar a funcionar melhor, né? Então, eu estou usando aqui uma revisão que fez essas definições. Nossa, será que eu consegui fazer tudo isso? Deixa eu voltar lá. Eu pulei para as conclusões. Eu não tenho muitos slides, mas eu tenho alguns. Acho que precisa voltar mais um pouquinho, pronto. Agora o próximo, né? E muitas vezes, eu estava conversando com a Thaís também essa semana, muitas vezes a estimulação cognitiva, nós vimos aqui o professor Fábio mostrando tantos estudos, né, interessantes sobre a necessidade de adotarmos o exercício físico na nossa rotina e sairmos do sedentarismo. Mas o que nós temos de evidências a respeito da estimulação cognitiva e o impacto que esta atividade pode trazer para o nosso funcionamento e também para a estrutura do cérebro, né? Será que as evidências de fato apoiam a realização das atividades cognitivas como algo que de fato é eficaz, né? Então eu selecionei 2 trabalhos, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria somente destacar a existência desses trabalhos. E um desses é um trabalho bastante interessante, que foi publicado na revista Neurology em 2019. E vejam que é um trabalho de segmento de 800 mulheres que foram avaliadas em 1968 e depois novamente em 2012, né? E lá em 1968, elas relataram o que elas faziam, né? Que atividades físicas e que atividades cognitivas elas faziam. Então, elas relataram atividades artísticas, intelectuais, manuais, religiosas, pertencimento a clubes, e também relataram as suas atividades físicas. E vejam que no acompanhamento, depois de tantos anos, em 2012, né, um grupo desenvolveu demência, 194, 102 tiveram diagnóstico de doença de Alzheimer, 27 de demência vascular e 41 de demência mista. E também demência relacionada à doença cerebrovascular, 81. E uma série de outros dados que foram coletados, né? Mas os resultados, como vocês podem ver aqui embaixo, nessa parte de resultados, os autores acharam que praticar atividades cognitivas no meio da vida, né, entre 38 e 54 anos, estava associado à redução do risco para a demência, né? Para a demência em geral e para a doença de Alzheimer também, neste acompanhamento posterior. Então, quem tinha este estilo de vida mais engajado cognitivamente, teve menor risco de apresentar esses quadros em 2012, quando foi o acompanhamento. E também a atividade física da meia-idade também esteve associado ao menor risco para as demências, né? Então, aqui é um trabalho, né, de vários que nós poderíamos citar, sobre o impacto positivo do estilo de vida ativo do ponto de vista da cognição. E esse é um outro trabalho também muito bacana, é uma atualização de uma revisão sobre como promover o envelhecimento cognitivo ativo, né? Esse grupo da Universidade de Harvard, eles fizeram uma revisão em 2011 e 10 anos depois eles atualizaram essa revisão
a respeito do que existe de evidência para a promoção deste envelhecimento cognitivo bem-sucedido, né? Então, é um trabalho de levantamento das pesquisas existentes e é muito interessante porque, com relação à estimulação cognitiva, eles concluem, né, e eles olharam vários tipos de estudos, estudos epidemiológicos, estudos feitos com animais, estudos feitos com humanos e ensaios clínicos randomizados controlados. Quando você oferece uma intervenção, um grupo faz a intervenção e o outro grupo recebe uma intervenção placebo ou não faz nada, né? E eles chegam à conclusão, vamos, por exemplo, olhar os ensaios clínicos randomizados, que são os estudos que geram uma maior confiança, né, ou confiabilidade nos resultados. Então, eles concluem que as intervenções cognitivas geram melhora significativa em vários domínios da cognição e também diminuem o risco para as doenças como as demências, né? E esses efeitos, eles são mais importantes quando você faz alguma coisa nova e desafiadora, né? Então, eu dei o meu exemplo, eu fui fazer cerâmica, eu nunca tinha pego no barro, né? Para mim foi uma novidade total e um desafio grande, porque ninguém quer fazer uma peça feia, né? Todo mundo quer fazer uma peça bonita, que não tenha muitos defeitos, enfim. Então, mas temos também evidências, por exemplo, dos estudos epidemiológicos, né? Que as atividades cognitivas estão associadas a menor risco. Os estudos com animais, com ratos, por exemplo, que vivem em gaiolas mais estimulantes, né, também passam a ter melhor função cognitiva, passam a ter maior neurogênese, comunicação entre áreas cerebrais, por exemplo, né? Bom, e ali eles deixam uma recomendação, porque esse grupo entende, eu achei muito bacana a postura deles, que muitas vezes nós não temos as evidências ideais ou finais, mas que enquanto pesquisadores e profissionais da área da saúde, nós temos essa obrigação de fazer recomendações para as pessoas, né, baseadas em evidências que podem não ser perfeitas, mas que indicam um caminho, né? Então, a recomendação que esse grupo faz é que nós temos que nos manter muito ativos durante a vida e temos que nos engajar em atividades novas e desafiadoras, né? E a primeira bolinha ali diz implementar políticas públicas que assegurem acesso à educação de qualidade. Essa não é uma decisão individual nossa, enquanto cidadãos nós temos que lutar por isso e apoiar pessoas que defendem isso, né, que estão na esfera pública, mas as duas últimas são decisões pessoais nossas, né? Bom, então, concluindo também, aqui tentando juntar todas essas ideias, apesar das alterações na estrutura e na função do cérebro que acontecem com a idade, também são observados fenômenos que sugerem esforços compensatórios, né, por parte do nosso cérebro. E quando realizamos atividades cognitivas desafiadoras, nós estamos ajudando o nosso cérebro a fazer essas compensações. E isto pode ajudar o funcionamento, nosso funcionamento perante tarefas cognitivas e também fazer com que as mudanças sejam mais lentas ao longo do nosso envelhecimento. Então, escolham o que mais agrada a vocês e se engajem, né, o máximo possível. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigado, doutora Mônica. Agora ouviremos a doutora Thaís Bento.
Boa tarde, pessoal. Prometo que serei breve. Vocês estão já um pouco cansados, precisam se alimentar. Mas gostaria de fazer uma ressalva antes de iniciar a apresentação, destacando, pessoal, a importância que a professora Mônica Yasuda tem aqui no Brasil na área de estimulação cognitiva. Dentre muitos pesquisadores brilhantes que o nosso país tem, a professora Mônica Yasuda ela é uma referência internacional nessa temática e ela foi uma das pioneiras que trouxe para o Brasil o contexto da estimulação cognitiva do ponto de vista científico para adultos maduros e idosos. Felizmente, eu pude trabalhar com ela desde a minha formação inicial até o decorrer da minha vida acadêmica, mestrado, doutorado, e hoje nós estamos juntas em uma parceria que depois eu vou apresentar para vocês, também com o método Supera. Bom, a estimulação cognitiva, então, como a professora Mônica trouxe, hoje ela tem vindo como uma ferramenta importante no contexto da saúde mental. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um indicador que nós, pesquisadores, refletimos bastante quando a gente pensa nas intervenções não farmacológicas para a saúde mental das pessoas. Estima-se que em 2050, nós teremos aproximadamente 78 milhões de pessoas diagnosticadas com demência. Hoje a gente sabe que esse número é de 55 milhões. Nesse sentido, foi apresentado já no início da manhã esse gráfico, que é muito importante quando a gente fala de políticas públicas em demência, porque, como foi dito anteriormente nas outras palestras, nós temos 40% de fatores de riscos que são modificáveis, que dependem das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, para que a gente reduza as nossas chances de um dia desenvolver demência. O que eu gosto muito de ressaltar é a importância da educação. A educação ela tem um peso muito importante, assim como as atividades sociais. As atividades sociais, elas são determinantes, significativos, como ressaltado pela professora Mônica Yasuda, as intervenções de atividades físicas e o controle e a prevenção das doenças vasculares. E aí, nesse sentido, eu gostaria de destacar a nova terminologia que a gente tem adotado como padrão, quando falamos de atividades que estimulam as habilidades mentais, a gente fala em estimulação cognitiva. A gente tem tentado frisar esse termo para educar a população, é um termo técnico, mas o objetivo é mostrar que existem estratégias importantes para cuidar da saúde mental e da saúde do cérebro como um todo. E aí, nesse sentido, eu trago aqui resultados da literatura. Passa, por favor, o próximo. Está ruim aqui o passador. Que as intervenções cognitivas com idosos saudáveis, elas existem com a finalidade de auxiliar na formação de novas habilidades, assim como para auxiliar na possibilidade de melhorar o desempenho atual. Quando a gente fala da intervenção cognitiva como política pública, o objetivo é adiar ou prevenir riscos futuros de declínio cognitivo. E aí, nesse sentido, pessoal, todos vocês podem começar a realizar uma intervenção de estimulação cognitiva. Não existe idade específica para iniciar essa intervenção, porque quanto mais cedo a gente começa a cuidar da saúde do cérebro, mais tempo a gente permanece gerenciando a nossa vida, tendo o controle e a prevenção de doenças neurológicas. E aí, nesse sentido, a literatura também destaca que indivíduos que têm comprometimento cognitivo leve, ou um estágio inicial de uma demência, é possível auxiliar para que esse indivíduo ele mantenha o seu desempenho cognitivo por mais tempo em determinado estágio.
Então, é possível amenizar as perdas. Próximo, por favor. Uma questão que a gente fala muito na gerontologia, pessoal, e aí, novamente, vem uma questão de saúde pública, é que as pessoas, a população que tem o maior acesso à cognição preservada, é aquela população que vai permanecer mais tempo gerenciando a sua vida. É aquela população, aquele indivíduo, que vai ter um menor risco de ser institucionalizado. Porque, para gerenciarmos a nossa vida, para podermos ter o poder de decisão, a gente precisa estar com as habilidades cognitivas preservadas. Então, em relação à pessoa idosa, os estudos destacam que aqueles indivíduos com a cognição preservada são as pessoas que têm menores riscos de institucionalização, de hospitalização e de mortalidade, porque são pessoas que, inclusive, têm um melhor gerenciamento de autocuidado. Como dito anteriormente, nas outras palestras, é uma forma de compensar dificuldades cognitivas, poder realizar a estimulação cognitiva, e diretamente promove a qualidade de vida. Próximo. A professora Mônica já ressaltou bastante o que são as atividades intelectualmente estimulantes, e, nesse sentido, eu só gostaria de frisar que são essas as atividades que compõem os programas de estimulação cognitiva. O objetivo é que as intervenções elas sejam, então, desafiadoras, que elas tragam a aprendizagem e que elas tenham informações relevantes, que é o que está, então, no slide posterior. Pode passar, por favor. Eu só finalizei aqui destacando nesse slide que, normalmente, as atividades de estimulação cognitiva, elas têm umas demandas significativas, e elas acabam integrando informações. O que a gente costuma ver nos estudos de estimulação cognitiva é que, muitas vezes, o indivíduo tem uma habilidade treinada, essa habilidade melhora, mas essa habilidade gera um efeito de benefício de transferência para outras habilidades cognitivas que não foram treinadas. Próximo, por favor. Bom, eu gostaria de destacar que a gente não sabe qual seria a quantidade ideal para que uma pessoa realizasse as atividades cognitivas. Qual seria realmente a sugestão padrão ouro? E um estudo tentou verificar, entrevistando participantes, qual seria uma possível quantidade ideal para uma boa qualidade de vida e para uma saúde do cérebro preservada. E os autores chegaram em alguns pontos que a participação em uma variedade de atividades, independente da frequência com a qual foram realizadas, ela foi associada beneficamente como favorecendo a manutenção da saúde cognitiva, inclusive nas fases finais da vida, que é a velhice avançada. Mais pesquisas são necessárias, mas o que foi interessante desse estudo é que ele mostrou que realizar numa diversidade de atividades cognitivas já é possível para promover a formação da reserva cognitiva, que a doutora Jerusa bem exemplificou, que é aquela poupança cognitiva para proteger o cérebro das adversidades. Próximo, por favor. Pode passar, por favor? Bom, eu queria destacar esse clássico da literatura, pessoal, porque muitas pessoas, de fato, elas têm um desconhecimento dos benefícios das práticas intelectuais para a saúde do cérebro. Eu gosto de falar bem abertamente com as pessoas que a estimulação cognitiva, ela está crescendo no mundo, os estudos estão cada vez mais intensos para tentar comprovar a eficácia dessas intervenções, mas a gente tem um pontapé que foi um marcador na literatura das neurociências do envelhecimento, que foi o estudo das freiras, que foi quando a reserva cognitiva ela passou a ser estudada.
E um neurologista, David Snowdon, na Universidade dos Estados Unidos, ele acompanhou um grupo de freiras por décadas. E ele quis observar a evolução das suas funções cognitivas. Ele queria entender o estilo de vida e ele tinha dúvidas para saber o porquê algumas freiras não apresentavam, na sua velhice, prejuízos cognitivos. E o que ele observou? Que essas freiras, elas apresentavam altas pontuações nos testes cognitivos. E uma delas, a irmã Mary, ela foi o padrão ouro do estudo, porque, além de ter as altas pontuações, ela faleceu muito longeva. Ela tinha 101 anos. E aí, quando o cérebro dela foi estudado, a gente fala que é um estudo anatomopatológico do cérebro, ela teve critérios que a incluíram como tendo o diagnóstico da doença de Alzheimer. Só que em vida, ela não manifestou nenhum sintoma. Só que o cérebro dela já era o cérebro de uma pessoa acometida por doença de Alzheimer. E foi aí que começaram a entender que pessoas com alta reserva cognitiva, mesmo que tenham as proteínas tóxicas, que em determinada concentração pode classificar o indivíduo como tendo o diagnóstico de uma demência, ajuda a amenizar os sintomas. Foi então que a gente teve na literatura esse marcador, que foi relacionado também com a importância das práticas das atividades cognitivas para a formação da reserva cognitiva. Próximo, por favor. Um outro estudo, pessoal, que foi muito interessante realizado aqui no Brasil, já fazendo um fechamento dos estudos que eu trouxe, ele documentou o seguinte: os pesquisadores foram numa escola de ensino fundamental de pessoas idosas. Essas pessoas, elas já estavam idosas, e eles foram nas escolas dessas pessoas que estavam participando da pesquisa e foram consultar o histórico escolar dessas pessoas. Só que, além disso, essas pessoas, elas fizeram testes cognitivos. E o que os pesquisadores fizeram? Eles correlacionaram o desempenho dos idosos nos testes cognitivos e compararam com as notas que esses idosos tiveram em matérias como português e matemática, no ensino fundamental. E o que eles observaram? Os idosos que tiveram maior escolaridade na infância e uma nota maior nas disciplinas de português e matemática, foram aqueles idosos que, na velhice, eles não tinham declínio cognitivo, eles tinham a cognição preservada. E aí, nesse sentido, fica como reflexão a importância da educação no início da vida, porque ela é uma questão de saúde pública em todo o ciclo vital. Próximo, por favor. Bom, aqui eu só queria destacar para vocês que nosso grupo de pesquisa em treino cognitivo da USP preparou, junto ao SESC e também com o Supera, algumas atividades cognitivas em e-books que estão com acesso público. Vocês podem baixá-los tanto no site do Supera como da Associação Brasileira de Gerontologia. É uma forma de vocês começarem a fazer também atividades cognitivas, e assim como poderem compartilhar com outras pessoas que não estão aqui. Serem agentes multiplicadores. Próximo, por favor. Eu queria só finalizar, né, a apresentação destacando que há uma preocupação do Supera, por exemplo, enquanto uma escola, que é uma rede comercial de treino cognitivo, e entender se esse método, de fato, tem evidência científica. E aí, nesse sentido, a Universidade de São Paulo, que é uma referência em pesquisas no Brasil, na América Latina, ela tem uma parceria com o método Supera. Essa parceria envolve a Faculdade de Medicina da USP, o Departamento de Neurologia Cognitiva, envolve o curso de Gerontologia da EASH-USP, que é a USP Leste. E esse estudo, pode passar o próximo, por favor?
É um estudo que ele foi cadastrado no Ministério da Saúde, ele é um ensaio clínico, e ele tem como objetivo entender se uma estimulação cognitiva de longo prazo vai gerar efeitos positivos na cognição de pessoas idosas saudáveis. É um estudo muito longo, mas esse estudo ele já está no seu primeiro ano de operacionalização e a gente já tem conseguido resultados interessantes, iniciais. Esse estudo ele é um estudo de estimulação cognitiva que a gente chama de multicomponentes, porque ele tem um programa muito diversificado de estímulos. E nosso objetivo é verificar se, além de melhorar a cognição das pessoas idosas, o treino cognitivo vai gerar ganhos em variáveis psicossociais, que é melhorar o humor, ansiedade, melhorar a rede de suporte social, que é o que a literatura tem destacado. Pode passar, por favor? Eu já estou terminando. Aqui são só alguns resultados dos nossos estudos, do nosso grupo de pesquisa. Temos publicado alguns resultados iniciais. Pode passar, por favor? Pode passar também, por favor? Pode passar, por favor? Aqui é uma foto dos alguns membros do nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de treino cognitivo da USP. Pode passar, por favor. Aqui são os responsáveis, então, pela pesquisa do estudo de treino cognitivo, do ensaio clínico do Supera. A professora Sônia Bruck, que aqui está presente, é uma das supervisoras do estudo também, é minha supervisora também de pós-doutorado. O professor Ricardo Nitrini é uma grande liderança em demências na América Latina, é parceiro do estudo. E a professora Mônica Yasuda, que tem toda a sua trajetória em treino cognitivo no Brasil. Então, pessoal, eu finalizo a minha apresentação e eu destaco que nunca é tarde para iniciar os cuidados com a saúde do cérebro. A estimulação cognitiva ela não é uma filosofia de vida, ela é uma intervenção não farmacológica e ela pode gerar ganhos cognitivos. Não deixem, então, de acessar as páginas, tanto do Supera como da Associação Brasileira de Gerontologia, se vocês quiserem os manuais de exercícios, tá bom? Muito obrigada. Eu passo a palavra para o Moraes. Muito obrigado, doutora Thaís. Muito obrigado, doutora Mônica.